Aqui vamos nós então para falar sobre os adjetivos. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, como usá-los. A gente vai usar o comparativo ou o superlativo. Esse é o primeiro grilo que aparece na cabecinha da gente. Já já eu resolvi isso, olha só então. Primeira coisa, a gente tem um adjetivozinho, tá? E a gente vai comparar então duas pessoas ou coisas. O que a gente vai usar? A gente vai usar, como eu acabei de falar, o comparativo. Porém, o mesmo adjetivo que a gente vai usar, a gente vai agora comparar uma, duas, três ou mais pessoas ou coisas. Por isso a gente vai usar então o superlativo. Tá claro? Então, de novo, comparativo, duas pessoas ou coisas. Superlativo, mais de duas pessoas ou coisas. Tudo certo? A gente vai então ver o seguinte, observa aqui, eu tenho o adjetivo ugly, que é feio, eu tenho handsome, que é bonito, que a gente usa mais para falar bonito para homens, a gente usa pretty para mulheres e beautiful para a natureza, e handsome para homens, mas eu tenho também funny, que é um adjetivo que quer dizer divertido, eu tenho intelligent, que é inteligente, eu tenho fat, que é gordinho, e tenho boring, que é chato. Qual a diferença entre os adjetivos aqui da linha de cima dos adjetivos da linha de baixo? Observa bem, acontece, está claramente nos seus olhos, que os de cima são curtinhos, short, ao passo que os de baixo são longuinhos. E isso faz toda a diferença. Então, para a gente usar comparativo e superlativo, eu tenho, primeiro, o meu adjetivo adjective, ele é curtinho ou ele é compridinho? A partir daí, então, eu sei o que usar. Vamos ver os exemplos. Olha aqui, ó, eu tenho duas pessoas que eu estou comparando. Por essa razão, vou usar então o comparativo de superioridade. O adjetivo que eu vou usar é ugly e por isso ele é pequenininho. Como é que fica então? Eu vou dizer que o Whindersson é uglier than Felipe Neto, ou seja, que o Whindersson é mais feio do que o Felipe Neto. Observa, o adjetivo é pequenininho, terminou em Y, por essa razão eu troquei o Y pelo I e coloquei um ER no finalzinho dele e o than, que é o que da comparação, tá certo? Para adjetivos de superioridade pequenininhos. Observa agora que eu vou fazer então o quê? Vou pegar um adjetivo mais compridinho, ainda na comparação de superioridade, para falar o seguinte, tá? O Whindersson é mais handsome than Felipe Neto. Ou seja, peguei um adjetivo compridinho, o que eu vou usar? Eu vou usar mais coisinhas, eu vou usar coisinhas mais compridinhas. Vou dizer que ele é mais que o Felipe Neto, no caso aqui. Tudo certo? Então, nos curtinhos eu tenho um procedimento e nos compridinhos eu tenho um procedimento mais compridinho para usar. Marca assim que você não vai se enganar nunca. Agora, observa o seguinte. Eu tenho três pessoas. Se eu tenho três pessoas aqui, eu vou usar o superlativo. E o meu adjetivo é o ugly, é mesmo coisa pequenininho. O que eu vou dizer então? Eu vou dizer que o PC Siqueira is the ugliest. Observa, adjetivos pequenininhos no superlativo, eu coloco o artigo definido the, tá, antes do adjetivo, e troco e coloco ao invés de ER, eu coloco EST, the ugliest. Tudo certo? Mas se o meu adjetivo for compridinho no superlativo, novamente entre três, entre dois ou mais, eu vou dizer que o Whindersson is the most handsome, ou seja, ele é o mais belo. Tudo certo? Eu vou usar o the e o most antes do adjetivo compridinho. Tudo bem? Ainda existe um outro grau, que é o grau de inferioridade, comparativo de inferioridade. Novamente, estou comparando duas pessoas, por isso eu vou dizer então que o Whindersson é menos ugly or handsome do que o Felipe Neto. Observa que aqui na inferioridade não tem aquela frescura, aqui não tem. O adjetivo pequenininho ou compridinho se comportam da mesma forma, dizendo que ele é menos do que outra coisa. Tudo certo? Mas no superlativo, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou usar, ao invés de less, eu vou usar dizendo que o PC Siqueira é o menos, tá, feio ou o menos bonito. Tudo certo? Aqui eu vou usar the least. PC Siqueira is the least ugly or handsome. E novamente não há frescura no tamanho do adjetivo quando eu falar do superlativo de inferioridade. Ou seja, a inferioridade não tem frescura com o tamanho do adjetivo. Assim como a igualdade, comparação de igualdade, aqui para comparar tem que ser dois, eu vou dizer que o Whindersson is as, as Felipe Neto, ou seja, que ele é tão bonito ou feio quanto o Felipe Neto, as, para comparar na igualdade. E na desigualdade, então eu vou usar o quê? Eu vou usar dizer que ele não é tão, vou usar o sou ou vou usar o as, para dizer, novamente, sem frescura no tamanho do adjetivo, que ele é esta. Então, ou seja, o Whindersson não é tão feio ou bonito quanto o Felipe Neto. Sacou?